Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Rafaela, sua professora virtual aqui no curso Next Level, e hoje nós vamos falar sobre um tema que transforma tudo: a missão do Espírito. Sabe aquela sensação de estar cheio do Espírito Santo? Aquela paz profunda, aquela alegria que transborda, aquele fogo no coração que faz a gente querer viver por algo maior? Pois é, mas tem algo que você precisa saber. A plenitude do Espírito não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. É o começo de uma jornada cheia de propósito, entrega e coragem. Vamos juntos descobrir o que significa viver cheio do Espírito, não só por dentro, mas também em missão. Jesus nos prometeu algo poderoso antes de subir aos céus. Ele disse: "Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas." Atos 1:8. Essa promessa não foi feita só para dar arrepio na espinha ou provocar momentos emocionantes de adoração. Ela tem um propósito claro: nos tornar testemunhas vivas do reino de Deus, aqui e agora. Esse versículo de Atos é, na verdade, um mapa, um roteiro missionário que começa no nosso mundo mais íntimo, Jerusalém, e se espalha pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, o Espírito nos enche para nos enviar. Ele começa com aquilo que está ao nosso redor: família, amigos, bairro, mas não para por aí. Ele nos empurra para além das barreiras culturais, sociais e até emocionais. Desde o Pentecostes, a história da igreja é marcada por esse movimento: Espírito que desce, discípulos que se levantam, o reino que avança. Atos 2 mostra os discípulos cheios do Espírito, falando em outras línguas, pregando com ousadia, realizando milagres. E o mais impressionante? Pedro, aquele que negou Jesus por medo, agora prega com coragem para milhares de pessoas. O que mudou? O Espírito. E olha só, a missão do Espírito não é só geográfica, ela também é espiritual e pessoal. Jerusalém pode ser seu lar, Judéia, seus relacionamentos, Samaria, aquelas pessoas que você evita, e os confins da terra. Bom, hoje os confins da terra estão em todo lugar: nas periferias, nas tribos urbanas, nos grupos digitais, nos povos não alcançados, nos que vivem em sofrimento, invisíveis aos olhos do mundo. O Espírito nos chama para todos eles. Mais do que capacitar, o Espírito dirige a missão. Ele diz para a igreja o que fazer, quem enviar, aonde ir. Foi o Espírito que enviou Filipe ao deserto para falar com o eunuco etíope. Foi ele que quebrou preconceitos ao conduzir Pedro à casa de Cornélio. Foi ele que separou Paulo e Barnabé para o campo missionário. A igreja não age por impulso. Ela escuta, ela segue, ela obedece. E isso nos leva a uma verdade que a gente não pode ignorar. A missão é para todos. Não é só para pastores, evangelistas ou missionários de tempo integral. É para quem foi cheio do Espírito. Se você foi cheio, você foi chamado. Uns vão, outros enviam, outros servem, discipulam, cuidam, financiam, mas todos participam, todos são testemunhas. A palavra testemunha, no grego, é mártis. Sim, a mesma raiz da palavra mártir. Isso nos lembra que testemunhar não é só falar de Jesus. É viver como Jesus. É se doar, se entregar, se posicionar, até as últimas consequências. Assim como Estevão, que morreu apedrejado, mas cheio do Espírito, olhando para o céu, vendo Jesus em pé à direita de Deus. Mas calma, isso não é motivo para medo, porque o mesmo Espírito que nos envia também nos fortalece. Ele consola, capacita, dá direção. Ele é o combustível da missão. E aqui vai o ponto final, ou melhor, o ponto de partida para você. A verdadeira plenitude do Espírito te tira do centro e te lança para o mundo. A sabedoria, o poder e o caráter que recebemos do alto não são para exibição, mas para entrega. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai, nós somos enviados pelo Filho, no poder do Espírito. A história não acabou. O livro de Atos ainda está em andamento. Somos a geração de Atos 29, o capítulo que está sendo escrito com as nossas mãos, nossos pés, nossas lágrimas e nossas palavras. E o Espírito ainda está em missão.
Primeiro tópico: níveis de aperfeiçoamento. Com base no que vimos até aqui, já é possível compreender que o aperfeiçoamento espiritual não acontece de uma vez, mas se desenvolve em diferentes níveis. Cada um desses níveis exige de nós uma postura específica diante de Deus. Jesus resumiu isso de forma muito clara em Lucas 11, 9 ao 13, ao ensinar: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Ao final desse ensino, ele revela a intenção por trás dessas atitudes. Quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Ou seja, pedir, buscar e bater são movimentos espirituais que nos conduzem a uma vida mais cheia do Espírito, mais parecida com Cristo e mais frutífera no reino. O primeiro nível de aperfeiçoamento é o de pedir. E o que devemos pedir, antes de tudo, é sabedoria espiritual. Esse é o ponto de partida, pois sem sabedoria não há clareza de propósito, nem discernimento para tomar decisões, muito menos entendimento da vontade de Deus. Tiago reforça essa ideia quando escreve: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Tiago 1:5. Pedir sabedoria é um tipo de oração que agrada ao Senhor, como aconteceu com Salomão, que em vez de pedir riquezas ou prestígio, escolheu pedir sabedoria, e isso agradou profundamente ao coração de Deus. 1 Reis 3, 10 ao 12. A sabedoria é um presente do céu que ilumina nossa mente, molda nossos pensamentos e nos prepara para viver com maturidade espiritual. O segundo nível é o de buscar, e nesse contexto, o que devemos buscar são os dons espirituais. Aqui, há uma intensificação do movimento espiritual. Se pedir é clamar, buscar envolve atitude, zelo, desejo profundo. Paulo incentiva isso quando diz: desejem intensamente os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. E ainda, desejem também os dons espirituais, especialmente o dom de profetizar. 1 Coríntios 14, 1. Buscar é mais do que querer, é movimentar-se em direção ao que Deus tem para nós. Os dons são dados pelo Espírito como Ele quer, mas a Bíblia nos ensina a desejá-los com zelo. Eles são ferramentas espirituais que capacitam o cristão a servir com mais eficácia, edificar o corpo de Cristo e cumprir a missão da Igreja no mundo. O terceiro nível, o mais profundo e desafiador, é o de bater. E aqui estamos falando do caráter. Nesse ponto da jornada espiritual, não basta apenas pedir ou buscar. É preciso perseverar, insistir, continuar batendo até que algo se abra dentro de nós. O caráter cristão é forjado no fogo da disciplina, da rendição e da santificação contínua. Paulo usa a metáfora de um atleta para ilustrar esse processo. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. 1 Coríntios 9, 26, 27. Em Gálatas 5, ele mostra como o fruto do Espírito é resultado de um confronto interno entre carne e espírito. Esse fruto, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não se desenvolve automaticamente. Ele exige renúncia, escuta, obediência e comunhão diária com Deus. Esses 3 níveis de aperfeiçoamento, pedir sabedoria, buscar poder e bater até que o caráter seja moldado, refletem dimensões diferentes, mas complementares, da plenitude do Espírito em nossas vidas. Curiosamente, eles também se relacionam com o que Paulo escreve em 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. O poder se manifesta nos dons espirituais. O amor é o núcleo do fruto do Espírito, e a moderação, ou domínio próprio, está ligada à sabedoria que vem do alto e à maturidade no caráter. Embora os 3 níveis sejam fundamentais, o nível do caráter é o mais importante e também o mais exigente. A sabedoria pode impressionar, os dons podem edificar, mas é o caráter que glorifica a Deus.
É nele que Cristo é verdadeiramente formado em nós. Por isso, alcançar a estatura espiritual de Cristo, como Paulo escreve em Efésios 4:13, exige essas 3 atitudes: pedir sabedoria, buscar os dons e bater até ser transformado por completo. Que essa jornada nos leve a uma vida de comunhão real com o Espírito Santo, e que o nosso clamor diário seja: Senhor, dá-me sabedoria para discernir, poder para servir e um caráter santo para viver como Cristo viveu. Próximo tópico: armas espirituais. A palavra de Deus nos alerta com clareza. Nossa batalha não é contra pessoas. A verdadeira guerra acontece em uma dimensão invisível, contra poderes espirituais do mal que operam nas regiões celestiais, influenciando o mundo com mentiras, medo, confusão, orgulho e rebeldia. O apóstolo Paulo descreve essa realidade espiritual em Efésios 6:12, dizendo: Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra os governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas, contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Essas forças invisíveis, chamadas de principados, potestades e forças espirituais do mal, não são desorganizadas. Elas se estruturam de maneira estratégica para dominar culturas, sistemas e pensamentos. A Igreja, como corpo de Cristo, não foi chamada apenas para suportar esse ambiente, mas para enfrentá-lo, resistir e prevalecer. É por isso que, no mesmo capítulo de Efésios, Paulo nos apresenta a estratégia espiritual essencial para permanecermos firmes, vestir toda a armadura de Deus. E ele deixa claro: essa armadura não é opcional, ela é absolutamente necessária para resistirmos no dia mau e permanecermos inabaláveis após a batalha. Preso em Roma, Paulo olha para um soldado romano e usa essa imagem para ensinar como o cristão deve se posicionar em meio ao conflito espiritual. Cada peça da armadura possui um significado profundo e se conecta com tudo o que aprendemos neste módulo. Ele começa pelo cinturão da verdade, que sustenta toda a armadura. Sem ele, tudo se desestabiliza. A verdade da palavra de Deus, quando firmada em nosso coração, nos dá equilíbrio e discernimento para resistirmos às mentiras e manipulações do inimigo. Como aprendemos, é o Espírito da Verdade quem nos conduz à sabedoria. Em seguida, Paulo fala sobre a couraça da justiça. Essa justiça não é baseada em obras humanas, mas na posição que recebemos em Cristo, justificados pela fé, santificados pelo Espírito e chamados a viver em retidão. Um coração moldado pela justiça de Deus se torna resistente a acusações e protegido contra brechas espirituais. Sem essa couraça, o coração fica vulnerável. As sandálias da preparação do Evangelho da Paz representam prontidão. O cristão cheio do Espírito está sempre pronto a obedecer e anunciar. A missão não é uma opção, é um chamado para todos os que foram transformados. Um soldado descalço não consegue avançar em terrenos difíceis, mas, com os pés firmados na paz do Evangelho, o discípulo pode caminhar com confiança, mesmo em meio à oposição. O escudo da fé é descrito como uma proteção contra todos os dardos inflamados do maligno. Esses dardos podem assumir formas variadas: pensamentos tóxicos, medo, acusações, incredulidade. A fé não impede o ataque, mas nos protege dele. É ela que sustenta nossa confiança na palavra, nas promessas e no caráter de Deus, especialmente nos momentos em que a realidade tenta nos empurrar para o desânimo. O capacete da salvação protege a mente, exatamente onde muitas batalhas espirituais acontecem. A certeza da salvação nos dá uma identidade inabalável. Somos filhos amados, perdoados, redimidos e selados pelo Espírito. Quando essa verdade ocupa nossa mente, os pensamentos de culpa, vergonha e condenação perdem sua força. Por fim, temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a única arma ofensiva listada por Paulo. A palavra é viva, eficaz e cortante. Jesus a usou para resistir ao diabo no deserto, e nós também somos chamados a empunhá-la com fé e revelação. Não basta conhecer a Escritura. É preciso proclamá-la com autoridade e no tempo certo.
Depois de apresentar toda a armadura, Paulo conclui com um chamado à oração constante. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Efésios 6,18. A oração não aparece como uma peça da armadura, mas é o ambiente onde toda a armadura é ativada. Sem oração, a armadura se torna uma teoria. Sem comunhão com o Espírito, o soldado espiritual enfraquece. É na oração que recebemos discernimento, força e direção. Como vimos ao longo deste módulo, desde o recebimento dos dons até a ação missionária, tudo flui da intimidade com o Espírito. Paulo também nos alerta sobre o dia mau. Esse dia representa períodos de pressão, oposição e ataques espirituais mais intensos. São momentos em que os relacionamentos são testados, a mente é bombardeada, o corpo se desgasta e o chamado parece distante. É nesse dia que a armadura precisa estar vestida, não guardada. Quem espera o dia mau para se preparar já está em desvantagem. Por isso, Paulo diz: vistam toda a armadura, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Efésios 6:13. Essa guerra não é vencida com força humana. Em 2 Coríntios 10:3-5, Paulo afirma que as armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas são estruturas mentais e espirituais, argumentos, padrões e pensamentos que se levantam contra a verdade de Deus. Elas podem estar presentes na cultura, nas ideologias e até dentro de nós. Por isso, o combate é constante. A mente precisa ser renovada, o coração precisa ser protegido e o espírito precisa ser fortalecido pela presença do Senhor. Em resumo, a armadura de Deus não é apenas uma metáfora teológica. Ela é um chamado diário à vigilância espiritual. Tudo o que estudamos neste módulo, sabedoria, dons, caráter, libertação, missão, precisa estar inserido nesse contexto de guerra espiritual. O Espírito nos equipa, a palavra nos afia, a justiça nos protege, a fé nos sustenta, a salvação nos cobre, a oração nos conecta e a missão nos move. Por isso, permaneçamos firmes, revestidos e conscientes de que não estamos sozinhos. O Senhor dos Exércitos marcha conosco. Ele nos prepara para a batalha, nos fortalece durante o combate e já nos garantiu a vitória. Para concluir a nossa aula, vamos abordar um dos dons mais estratégicos do Espírito, o discernimento de espíritos. Em uma guerra espiritual, estar armado é essencial, mas não é suficiente. Também é necessário discernir o campo de batalha, identificar a origem dos ataques e compreender se aquilo que enfrentamos é fruto da carne, do ambiente, do espírito ou das forças das trevas. É justamente nesse ponto que entra um dos dons mais estratégicos do Espírito Santo, o discernimento de espíritos. Paulo o apresenta em 1 Coríntios 12:10 como parte dos dons de revelação, mostrando que ele é uma ferramenta espiritual que capacita o cristão a distinguir o que vem de Deus, o que é humano e o que é maligno. Na prática, é o dom que nos impede de lutar contra o inimigo errado, de reagir na carne quando deveríamos estar orando, ou de ignorar batalhas espirituais disfarçadas de situações naturais. O discernimento espiritual é mais do que sensibilidade emocional ou intuição aguçada. Trata-se de uma revelação vinda do Espírito Santo, que traz clareza, direção e proteção. Um exemplo notável está em Atos 16:16-18, quando Paulo e Silas estavam em Filipos e uma jovem, possessa por um espírito de adivinhação, começou a segui-los e declarar: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Apesar das palavras parecerem corretas, Paulo discerniu que aquilo não vinha do Espírito de Deus, mas de um espírito maligno. Ele não se deixou enganar pela aparência religiosa ou pelas declarações piedosas. Ele discerniu a fonte e, movido pelo Espírito, libertou a jovem. Sem discernimento, corremos o risco de cooperar com o inimigo, pensando que estamos servindo a Deus. Por isso, a oração constante, em vigilância e intimidade com o Espírito, é o ambiente onde o discernimento é gerado, sustentado e fortalecido.
Além da oração, o jejum é uma prática espiritual poderosa no desenvolvimento do discernimento. Jejuar é enfraquecer a carne para que o espírito se torne mais sensível à voz de Deus. É uma forma de silenciar os ruídos internos e externos, favorecendo clareza espiritual e percepção da realidade invisível. Jesus ensinou que certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Mateus 17:21, revelando que há níveis de resistência espiritual que exigem consagração mais profunda. No livro de Atos, vemos a igreja jejuando antes de tomar decisões importantes, como em Atos 13:2 e 3, indicando que o jejum não só aproxima o coração de Deus, como também prepara o ambiente para ouvir, discernir e obedecer à direção do Espírito Santo. O discernimento, portanto, não é automático. Ele é um dom que floresce no terreno fértil da oração contínua, do jejum, da meditação na palavra e da comunhão íntima com Deus. Não é possível discernir bem a distância do Senhor. A vida de oração afina os ouvidos espirituais, fortalece a sensibilidade interior e nos treina para reconhecer a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. Assim como Samuel precisou aprender a discernir a voz de Deus na madrugada do templo, nós também precisamos cultivar um ambiente espiritual consistente para discernir o que vem do Espírito e o que é apenas aparência. O dom de discernimento de espíritos é também essencial no ministério de libertação, pois nem todo sofrimento é apenas emocional ou natural. Algumas perturbações têm raízes espirituais, e o discernimento permite identificar essas raízes com precisão, humildade e autoridade. Da mesma forma, no contexto missionário, discernir é essencial para perceber o que opera em cada território, se são barreiras culturais, fortalezas espirituais ou ambientes prontos para o avivamento. Antes de agir, é necessário entender o que está em ação espiritualmente naquele lugar. Desenvolver discernimento exige uma vida de oração, conhecimento da palavra, temor do Senhor e sensibilidade ao Espírito. Não se trata de julgamento humano ou suspeita constante, mas de ver com os olhos de Deus, com clareza, compaixão e verdade. Como alerta o apóstolo João, não creiam em qualquer espírito, mas examinem se os espíritos procedem de Deus. 1 João 4:1. Como soldados espirituais, não podemos viver guiados apenas por sentimentos ou aparências. Precisamos andar com discernimento, pois o engano é uma das principais armas do inimigo nestes tempos. À medida que a guerra espiritual se intensifica, o discernimento deixa de ser um dom espetacular e se revela como um dom essencial, tanto para líderes e intercessores, quanto para evangelistas, mestres, pais, jovens e todos que desejam andar cheios do Espírito. Discernir não é apenas enxergar, é enxergar com luz, com autoridade e em aliança com o céu, cultivada na presença de Deus. Por isso, o discernimento é mais do que uma ferramenta momentânea. Ele é um modo de viver. Diante de tudo o que estudamos neste módulo, podemos dizer que o discernimento espiritual é o fio invisível que conecta todos os demais aspectos da vida no espírito. Ele representa a sabedoria operando no campo de batalha espiritual, a capacidade de ver além das aparências e a proteção que guarda nosso coração de julgamentos equivocados e alianças perigosas. No ministério de libertação, o discernimento expõe o que está escondido sob camadas de dor ou engano. Na missão, ele revela o que precisa ser quebrado em oração e intercessão. E no combate espiritual, o discernimento é o radar que nos dá direção. Sem ele, a armadura pode estar vestida, mas o soldado ainda estará cego. Por tudo isso, mais do que um dom extraordinário, o discernimento de espíritos é uma necessidade permanente na vida de todo cristão que deseja permanecer cheio do Espírito, vencer batalhas invisíveis e caminhar em aliança com a verdade de Deus. Até o próximo encontro!